Aí o Diniz passou um tempo, assumiu São Paulo naquela a época da pandemia ali, São Paulo muito bem no campeonato. E como a gente tinha uma pandemia, eu parava muito mais dentro de casa e via todos os jogos. E acabava que, consequentemente, eu comecei a acompanhar o São Paulo. Então eu fazia várias apostas e acompanhava. Ali eu percebi assim, gente, o Diniz está menos teimoso, o cara está amadurecendo. Quando ele voltou para o Fluminense, eu não fui contra. Falei, cara, é a chance do cara. No primeiro momento eu olhei assim, ele só não pode estar sendo teimoso como ele era, demorando a fazer uma mudança, substituição, e ele mostrou pelo que veio. Então, assim, agradeço ao Diniz por ter voltado ao Fluminense. Eu gosto muito do Diniz. O pessoal fala que eu sou Dinizete, não sou Dinizete, porém eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz. Ele me passa muita confiança. Ele parece ser um ser humano incrível. E como técnico surreal, do Fluminense, cara. Dentro ele é maravilhoso. Não, assim, eu falo que ele é inacreditável. Eu tirei uma foto com ele, gente. Eu tirei lá na porta do Hotel Nacional, quando o Fluminense ficava lá ano retrasado, e daí foi uma selfie. Eu bati. Eu falei, Diniz, posso tirar outra pra garantir? Aí ele pode, querida, claro, um cara super simpático, educado. Então, assim, ele tem tudo pra dar certo, cara. Ele merece o mundo e mais títulos pelo Fluminense também, se Deus quiser. Eu acho que dar certo ele já deu, né? Só tem que continuar dando certo. Não, dá certo. Ganhando mais uma Libertadores, a Recopa, a Copa do Brasil. Colecionar títulos esse ano. Eu tava falando hoje com um colega meu palmeirense, o Vilela, galera, que, pô, a gente tem tudo pra ter uma continuidade grande de treinadores aqui no Brasil, né? O Abel, por exemplo, vai renovar com o Palmeiras. O Renato Gaúcho está há muito tempo no Grêmio. Qual do Renato? Eu também gosto do Renato. E o Diniz pode se tornar, pode ficar no Fluminense, na verdade, por muitos anos, né? Ele só sai do Fluminense se ele quiser, porque ele é quase uma unanimidade na torcida do Fluminense e o Mário também não iria mandar ele embora. A tendência, se você analisar os treinadores que estão num período longo, é traduzido em título, cara. A não ser quando... Até o próprio Flamengo mesmo, com essas trocas que tiveram aí com frequência, viu que não é um caminho. Não é. Entendeu? E só para completar o caso que você falou a respeito do Diniz, para ser sincero, eu não vejo nem tanta diferença daquele Fluminense de 2019 para esse Fluminense de 2023 em termos de esquema tático. Eu acho que ele passou o segredo, peças piores e resultados ruins. O segredo foi que a gente ficou menos exposto quando perdia a bola. Mas a diferença tá ali, cara. O Fluminense criava. Só que não tinha ninguém para concluir. Aquele jogo contra o Avaí e contra o CSA, que foi devastador. A gente perdeu de 1-0, 500 mil chutes e não fez um gol, contra-ataque dos caras. Então, irmão, é esse detalhe aí. Só que o diferencial que acho agora que contra o Avaí não aguentou, foi mandado embora. Contra o CSA. Agora eu já não lembro se foi um ou outro. Eu confundo esses dois jogos. Bem próximos os dois jogos. Eu lembro que o amigo meu, a gente vai sempre junto. Mas aqui no chat sempre tem a pessoa aí quem puder falar. O pessoal é foda aqui no chat, sempre fala. Pelo menos no meu sempre fala. Aqui também fala. Cara, eu concordo contigo, tá, Miguel? Eu nem acho que o Diniz discorda um pouquinho de você, Bruno. Teve essa eu nem acho que transformação. Eu acho que a saída... O elenco tem um diferencial então, olha só, que favorece o esquema de jogo Eu acho dele. que a saída dele... Eu fui contra na época. Eu acho que a saída dele foi, em certo ponto, foi bom para ele amadurecer. Ele realmente amadureceu em algumas coisas. Teimoso, ele continua sendo teimoso. Menos. Não acho, não. Cara, eu vou te falar aqui, eu no meado do ano aqui, Vilela, eu tava numa tal raiva com o Fluminense, porque, cara, eu tava com uma expectativa no começo do ano muito grande do Fluminense ganhar a Libertadores. Você achou que o Fluminense ia bater em todo mundo, exatamente, como foi com o Flamengo e com o River, não é dessa forma. Mas eu achei, não, a minha expectativa maior era a Libertadores. Naquele momento ruim do Fluminense, eu cheguei a pedir a demissão do Diniz. Eu contra São Paulo... Eu tenho esse áudio aqui ainda. Eu repito aqui, ninguém é acima do Fluminense. Não é o Fred, não é o Mário, não é o Diniz. O Fluminense é mais importante que todo mundo, né? Eu quero ver sempre o bem do Fluminense. Eu sou torcedor, eu sou irracional com o Fluminense pra caralho. Eu quero isso, o Fluminense vencendo, eu quero mais que calhe a minha boca. Só que, cara, eu tenho que reconhecer que o Diniz, pra mim, é o melhor treinador que eu já vi. Eu nunca vi o Fluminense jogar dessa forma, nem na época eu não digo nem a forma. De 2008, por 2010. Tudo que tem ao redor do Fluminense, tudo a parte interna e externa do Fluminense. Ele, cara, pra mim, ele é a peça fundamental do que é o Fluminense hoje, é o Diniz. Muito provável que se não tivesse o Diniz... Esse episódio agora do São Paulo, mas eu lembrei aqui agora, eu quase tive uma loucura também, cara. O jogo foi no ano anterior. A gente teve uma sequência horrorosa. Com Atlético Mineiro 2-0 lá,
Corinthians perdemos de 3-0, tomamos uma virada do Atlético Goianiense. Goianiense. Depois fechou com o América aqui 2-0. Cara, a minha live pós-América... Isso 2023? 2022. 22. A minha live pós-América, cara, eu tava muito puto com o Diniz, cara. A contra o América foi aquele que a gente tava Aí com já um a começa mais. a live numa loucura Não foi isso, toda. Vilela? Cara, eu começo assim, gesticulando, nervoso. Mas assim, eu saí do Maracanã contra o América, porque o América foi o último dos 5 jogos. Não foi 1-0? Terminal, foi 2-0. Perdemos do América de 2-0. Que eles estavam com a menos, não foi isso? A gente ficou com a menos. Não, eu acho que eles tiveram eles ficaram com a menos e depois o Diniz falou que tem muita dificuldade de jogar contra um Perdemos time... de 2-0, eu terminal na live. E assim, cara, indignado com tudo. Aquele meu cenário, pra quem vê a live tá puto contigo, com o time, aí se sente representado, acha maneiro, né? Porque vê o cara puto. Mas às vezes, eu vendo depois as lives, você passa eu passei do ponto muitas vezes. Eu passei do ponto, mas eu tava muito puto, cara, porque assim, cara, é muita coisa ruim seguida e não mudava o esquema tático, essa mesma coisa, a teimosia de não mudar. A gente perdeu um jogo para o Atlético Goianiense, né? Cara, a gente poderia fazer 3-0 no primeiro tempo, né? O Fluminense fez 2-0, cara. Perdeu de 3-2 do uma surra inacreditável. Tem um gol do meio da rua. Inacreditável. Então, assim, ele teve esse momento também. Foi bem ruim esse momento de Diniz. Mas depois fomos para Libertadores, tudo fluiu.